Sabe, existe uma lei do poder que, olha, ela vai contra quase tudo que a gente aprende sobre visibilidade e sucesso hoje em dia. A ideia de que para ganhar valor, para ser mais desejado, primeiro é preciso saber a hora de desaparecer. Vamos mergulhar em como a ausência pode se tornar uma ferramenta de poder incrível. Parece um paradoxo total, né? A gente vive numa cultura que valoriza a presença constante, a resposta imediata, o estar sempre disponível. Então, como é que pode se afastar um pouco, de forma estratégica, aumentar o respeito e o desejo que as pessoas têm por alguém? É exatamente essa dinâmica que a gente vai desvendar agora. E aqui está o pulo do gato. É uma lei de mercado pura e simples. Pensa em qualquer produto. O que tem de monte, o preço cai. O que é raro, vira artigo de luxo. Quando a gente aplica essa lógica para a reputação de uma pessoa, o resultado é o mesmo. A superexposição banaliza. A presença excessiva pode, aos poucos, transformar a admiração em pura indiferença. Então, a essência da lei é essa. Aquilo que se torna difícil de conseguir, de repente ganha um brilho novo, um valor extra. Uma ausência bem calculada não é sobre sumir para sempre. Não. É sobre criar um espaço, um vácuo que só aquela presença específica pode preencher. E é justamente esse vácuo que alimenta o desejo. E para a gente entender a sutileza dessa lei, nada melhor do que começar com um exemplo de como fazer tudo errado. Vamos conhecer a história trágica e até um pouco cômica de Sir Guillaume de Balancourt, que tentou usar a ausência e, bom, falhou espetacularmente. A motivação do Guilherme já começa toda torta. Ele não queria fortalecer o amor que já existia com a Lady Guilherme. Não. O que ele queria, por puro egoísmo, era sentir a emoção de uma reconciliação dramática e apaixonada. Então o que ele faz? Inventa uma briga e se afasta, esperando que ela sofresse e sentisse a falta dele. O plano dele se desfaz em câmera lenta. Ele se afasta e, para o desespero dele, Guilherme vai atrás. A perseguição dela, essa presença constante, destrói a fantasia dele. Ela se tornou acessível demais. Aí, em pânico, ele a rejeita com uma crueldade que nem ele planejava. E só então, quando a perda se torna real, ele entende o poder da ausência dela. A punição que ela impõe depois é basicamente a materialização da burrada que ele fez. E essa citação de La Rochefoucauld, nossa, é o diagnóstico perfeito para o desastre do Guilherme. O amor da Guelma já era uma fogueira. A ausência dele só serviu para atiçar ainda mais. O erro fatal dele foi não entender que a ausência não cria valor do nada. Ela apenas amplifica o valor que já existe. Agora, vamos sair desse desastre amoroso e ver um mestre em ação. A história de Deioces, lá nos tempos antigos da Média, é uma verdadeira aula de como usar a presença e a ausência na ordem certinha para construir um poder gigantesco. Pensa no cenário. Um lugar de puro caos. Não tinha governo, só desordem. E o que o Diócis faz? Exatamente o contrário do Guilherme. Ele se torna onipresente. Ele se posiciona como o único cara justo e confiável da região, resolvendo as disputas de todo mundo. As pessoas começam a depender dele. Ele constrói um valor imenso através da sua presença constante. E aqui a gente vê o roteiro genial dele. Primeiro, ele se torna absolutamente essencial. Aí, no auge da fama, quando todo mundo precisa dele, o que ele faz? Ele se retira, desaparece. O caos que volta imediatamente não é um acaso, é a prova final do valor dele. O povo desesperado implora para ele voltar. E quando ele retorna, não é mais como um simples juiz, é como um rei, com poder absoluto. Depois de ser coroado, Deioces leva a lei da escassez a um outro nível. Ele se isola num palácio, quase nunca é visto em público e se comunica só por meio de mensageiros. Essa inacessibilidade completa a transformação dele. Ele deixa de ser um homem para virar um símbolo, uma lenda. O respeito vira adoração. E essa lógica não se aplica só a jogos de poder ou relacionamentos, não. O princípio da escassez é uma das forças mais básicas da economia e da cultura, determinando o valor de quase tudo que está à nossa volta. A história está cheia de exemplos. O próprio Napoleão sabia que as aparições públicas dele precisavam ser raras para manter o impacto. Artistas como a Greta Garbo e o escritor J.D. Salinger viraram mitos ao se retirarem no auge da fama. E o negociante de arte Joseph Duvin, esse era um mestre em fabricar escassez. Ele comprava obras só para tirar de circulação e inflacionar o preço das que ele decidia vender.
Mas talvez o exemplo mais absurdo de todos seja a tulipomania. Lá na Holanda do século XVII, a especulação em torno de bulbos de tulipa raros foi uma loucura. Um único bulbo podia valer mais do que o salário de um ano inteiro de um artesão. Às vezes, valia mais do que uma casa. É a prova de que a escassez, mesmo que artificial, pode gerar um valor completamente irracional. Essa imagem aqui é talvez a melhor para guardar, a do sol. Ninguém aguenta um sol forte o tempo todo. Ele cansa, se torna opressivo, mas depois de vários dias de chuva, o retorno dele é motivo de festa. O segredo é aprender a ser como o sol, saber a hora de se retirar para que o retorno seja sempre bem-vindo e muito desejado. Ok, a gente já viu o que dá errado e o que dá certo. Agora, vamos para a parte mais importante. A regra fundamental para usar a ausência sem cometer o erro fatal que o Guilherme cometeu. E aqui está o grande segredo. O timing é tudo. A ausência só funciona como um multiplicador de valor. Se o valor inicial for zero, qualquer coisa multiplicada por zero dá zero. É preciso primeiro construir uma reputação, ser visto, ser valorizado. Desaparecer antes disso não cria o mistério, cria esquecimento. Se a presença de alguém nunca foi notada, a ausência com certeza não vai ser sentida. Esse quadro resume a estratégia de uma forma perfeita. É um jogo de duas fases. Na primeira fase de qualquer coisa, seja uma carreira, seja um relacionamento, o objetivo é estar presente, construir valor, se tornar indispensável, como Odisseus fez. Só na segunda fase, quando esse valor já está consolidado, é que a retirada vira uma arma poderosa para transformar a apreciação em desejo e respeito em reverência. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Numa época em que todo mundo está disponível o tempo todo, online, 24 horas por dia, 7 dias por semana, será que a verdadeira demonstração de poder e de status se tornou a capacidade de estar ausente, de se desconectar? Talvez o bem mais raro e valioso hoje em dia seja simplesmente a própria ausência. Fica aí a provocação.